Bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem-vindos a mais um Expondo Verdades. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como é a produção de produtos de blogueiras. Isso inclui blogueiras e celebridades também, porque é praticamente a mesma coisa. Mas antes de continuar esse vídeo, eu queria só agradecer a vocês, ao amor que vocês estão tendo por essa série aqui no canal. Muito obrigado, tô amando a interação de todos vocês. E eu preparei o conteúdo desse Expondo Verdades com mais carinho ainda e é um dos meus favoritos, então eu espero que vocês amem tanto quanto todos que eu já postei até agora. Beleza? É comum, quando uma pessoa atinge um determinado nível de fama, lançar produtos licenciados, né? Seja roupas, maquiagem propriamente dita, produtos para cabelo, esmalte, todos os setores de consumo que você vê, vai ter alguém assinando algum tipo de produto, usando a fama para vender produtos. E aí, como esse movimento das blogueiras estão saindo cada vez mais do nicho YouTube e indo pro nicho de outras mídias mais tradicionais, eu acho que a partir daqui a gente vai começar a ver muitas blogueiras invadindo esse mundo dos produtos licenciados. Por isso que eu acho que é hora da gente fazer um vídeo mostrando qual é o bastidor de um produto de blogueira, o que acontece por trás das câmeras para que o produto em si apareça no mercado pra gente consumir, quais são os tipos de negociação que rolam e falar um pouquinho sobre esse tipo de produto que eu acho que gera muita curiosidade em vocês. O vídeo de hoje vai ser um pouco mais focado nos produtos de blogueira de maquiagem, porque é um ramo que eu naturalmente conheço mais, né? Eu não tenho uma linha de maquiagem propriamente dita, mas eu conheço algumas amigas que têm. E trocando ideias com elas, as informações que a gente conversa, eu usei pra encorpar a pauta desse vídeo. Mas antes de começar, eu queria que você desse outro lado, que ainda não é inscrito nesse canal, qual é, cara? Se inscreva nesse canal se você for novo por aqui, torne-se um viada! Já deixa seu like se o Expondo Verdade é o seu quadro preferido aqui do canal e me siga no Instagram, é o primeiro link que tá aí na descrição. Então vamos começar falando como um produto de maquiagem propriamente dito é produzido, mais ou menos, tá? Então, no mundo da maquiagem, dependendo do produto que você for produzir, ele tem custos e processos mais ou menos diferentes. No vídeo de hoje, para dar um exemplo pra gente ficar com a figurinha mais na cabeça, eu vou me referir sempre a essa paleta da Bruna Tavares. A gente vai meio que dissecar ela e ver mais ou menos como seria a produção de uma paleta como essa. Primeiramente, a gente tem que dividir entre a fórmula, né, que é a sombra propriamente dita, e a embalagem em si. Falando da fórmula, o mais curioso é que, embora isso aqui seja uma paleta de sombras, o laboratório que vai produzir essas sombras, ela cobra por unidade. Inclusive, isso determina a quantidade de sombras que tem uma paleta. E o que vai determinar o preço de cada sombra dessa, existe N fatores, assim, não dá muito pra dizer exatamente um. A gente vai discutir um pouquinho do que encarece ou não a formulação de uma sombra como essa. E a primeira coisa é justamente os ingredientes. Porque a sombra é mais ou menos um jogo de equilíbrio entre o pigmento que você tá vendo aqui, né, das cores, e o enchimento, que é tipo o corpo da sombra, assim, que a sombra não é apenas um pigmento, ela é justamente esse equilíbrio entre os dois. E o que é esse pigmento? Qual é a qualidade desse pigmento? Qual é a quantidade desse pigmento na fórmula? E aí a gente vai falar também de enchimento. Que enchimento é esse? É talco ou é um enchimento um pouco mais interessante, um pouco mais caro? Então esse é o primeiro fator que vai definir o valor unitário de cada sombra dessa. Eu acabei de enfiar minha unha. Outra coisa que influencia no valor é justamente a customização da fórmula, porque assim, vamos dizer que eu tenho um laboratório que produz sombras, e aí eu tenho uma fórmula de sombra já que eu inventei, que é tipo assim, já sei fazer, é super legal, você vem aqui e compra a minha fórmula. Isso tem um valor. Mas se você quiser customizar a minha fórmula, dependendo do que você vai fazer, encarece. Então, se você quiser adicionar ingredientes, remover ingredientes, adicionar pigmento, mudar ligeiramente, quanto mais customização para sua fórmula, mais cara ela fica. É praticamente como se fosse comprar um móvel planejado, assim. Você pode comprar o móvel já pronto, é um valor. Se você mandar ele planejar, é outro valor. E se você quanto mais detalhe você colocar no planejado, o valor vai aumentando. É justamente esse sistema com qualquer fórmula de maquiagem. Mas um dos fatores que mais pesam na balança é a quantidade de produto que você vai produzir. No mundo da maquiagem, se você produzir, por exemplo, 1000 sombras, é mais caro do que você produzir 100.000 sombras.
que é engraçado, né? Mas quanto mais barato. E isso influencia muito no valor do produto final. Então vamos lá. Vamos supor que para produzir cada sombrinha dessa, cada bolinho, não sei dizer isso, cada círculo, cada sombra unitária nessa paleta custa R$ 2,50, assim. É um valor que varia muito, mas eu não sei exatamente quanto a Bruna Tavares pagou por cada sombrinha aqui, mas para ilustrar esse vídeo, vamos supor que cada bolinha custa R$ 2,50. E vamos supor também que todas elas foram o mesmo preço para produzir, R$ 2,50, que normalmente não acontece, tá? Geralmente tem alterações de preço porque cada tom tem a sua fórmula específica. Muda mais ainda se a fórmula for metálica ou mate, enfim. Vamos, para facilitar a nossa vida, vocês sabem que eu não sou muito bom de matemática, vamos supor que cada bolinha custe R$ 2,50. Nessa paleta a gente possui 9 fórmulas, 9 tons de sombra. Então 2,50 vezes 9. Eu fiz essa conta fora das câmeras porque eu não sou bom em matemática, eu nunca conseguiria fazer essa conta na cabeça. E o valor deu R$ 22,50. Então só de sombra, sem contar com as outras coisas, a Bruna Tavares pagou R$ 22,50, vamos dizer. Mas aí é que entra aquele negócio que eu falei da quantidade. Vamos lá, vamos dizer que a Bruna Tavares foi no meu laboratório. Eu falei, olha só, Bruna, se você quiser produzir 1000 paletas, vai ser R$ 22,50 para cada paleta. Mas, se você quiser produzir 100.000 paletas, ao invés de te cobrar R$ 2,50 por sombra, eu te cobro R$ 1,50. Daí, o valor unitário para cada paleta desce para R$ 13,50. Dando mais ou menos um valor inicial de investimento de R$ 1.300.000. Daí, embora o valor do investimento inicial pule de 22.000 para 1.300.000, o valor unitário de cada paleta desce de R$ 22,00 para 13. E isso é muito influente no valor final do produto. Eu falo só da fórmula. E agora vamos para a embalagem, que segue mais ou menos o mesmo raciocínio. Quanto mais customizada, mais cara. Quanto mais você produzir, mais barato fica. Então vamos dizer que essa embalagem da Bruna Tavares custa R$ 5,00, tá? 22 de sombra, R$ 5,00. A embalagem, não sei se foi R$ 5,00, mas botei esse valor figurativo, tá? O importante aqui é o raciocínio. Daí, fora os custos de produção desse produto em si, tem alguns custos adicionais, como o tempo da Bruna e dos funcionários dela, os custos da empresa dela. E uma coisa muito curiosa que muita gente não sabe, que para vender nessas lojas de fast fashion e tal, tipo Renner, Riachuelo, Sephora até, essas empresas pedem de 40% a 60% do valor final do produto. O que é muito caro, pesa muito no orçamento, porque realmente espaço tá uma coisa cada vez mais cara. Espaço da prateleira também entra nessa categoria. Então, realmente, se você quiser vender numa loja física, essas lojas retêm de 40% a 60% do valor final do produto. E isso tem que ser levado em consideração na hora de você precificar um produto como esse. Então, vamos fazer um momento matemático aqui. Vou colocar os meus óculos, porque é muito número e eu não quero errar. Então, vamos lá. Eu vou produzir 1000 paletas mesmo. A Bruna Tavares não quis produzir comigo 1 milhão de paletas. Vamos produzir 1000 paletas e eu quero saber quanto vai sair o valor unitário de cada uma. R$ 22,50 só da fórmula das sombras, R$ 5,00 da embalagem. Eu vou adicionar R$ 10,00 para diluir no valor dessa paleta os custos da minha empresa. 40% da loja que eu vou vender. E essa conta me deu R$ 52,50 por paleta, tá? Eu espero que essa conta esteja certa, senão socorro. Ou seja, para produzir 1000 eu vou ter um investimento inicial de R$ 52.500. Nessa conta eu ignorei algo muito importante, que são os impostos, que aqui no Brasil o Brasil é conhecido pela superfaturização dos impostos. Só que, infelizmente, esse é um assunto que eu não sei, tá? É muito complicado até para quem trabalha no ramo, já faz isso há anos.
A burocracia brasileira é muito chatinha, muito complicada e eu não tenho essa sabedoria para vir aqui falar com vocês. Então, eu vou ignorar ela nessa conta justamente porque aqui a gente tá só ilustrando, né? A única informação que eu sei é que se você for importar qualquer parte do seu produto, pode ser a embalagem, pode ser a fórmula, pode ser qualquer coisa, eu sei que a tributação aqui no Brasil fica em torno de 60% de cosméticos importados, tá? Mas, enfim, eu não sei muito bem entrar nessa coisa legal aí, não. Aí você me pergunta, poxa, Adam, se essa paleta custa R$ 52,50 para produzir, por que eu paguei R$ 99 nela? Isso é o lucro, né? Então, cada paleta vai me dar R$ 46,50 de lucro. Então, se eu vender todas as minhas paletas, se for um sucesso, todo mundo comprar todas as paletas que eu produzi, as 1000 paletas, eu vou ter R$ 46.500 de lucro vendendo 1000 paletas. Tá bom, Adam, mas como é que a gente paga isso tudo? Tipo, eu quero muito entrar no cosméticos, quero fazer meus cosméticos. O que eu faço? Como é que eu quero ter esse lucro aí de R$ 46 mil? Me ajuda. Então, hoje em dia, existe basicamente 2 processos para você produzir cosméticos no Brasil e no mundo também, tá? Primeiramente é o processo independente, aquele que você literalmente tira do seu bolso e paga os custos de produção de tudo, basicamente. Esse é o processo mais caro e menos comum aqui no Brasil. A vantagem dele é que você literalmente pode fazer o que você quiser, o que o seu dinheiro permitir. Tudo que você quiser criar e tiver o orçamento para isso, você pode fazer. Não vai ter... Você vai ser seu chefe, praticamente. Na verdade, o seu chefe vai ser seus consumidores. Mas não vai ter nenhuma grande empresa por trás de você opinando nos seus lançamentos. É uma liberdade criativa muito grande. Então, a maioria das pessoas... Na maioria não. Mas quem tem a grana investe no processo independente. Um grande case, assim, desse nível de produção foi o Jeffree Star. O Jeffree Star é, hoje em dia, um youtuber e empresário dos Estados Unidos, mas ele começou como cantor e maquiador. A carreira dele estava indo meio que de mal a pior, daí ele quis se jogar, se arriscar, na verdade, num novo ramo e ver se ele conseguia ganhar dinheiro de novo. Daí ele pediu dinheiro emprestado para os amigos, raspou a conta dele no banco e conseguiu R$ 3.000 para investir em 3 batons líquido mate que ele produziu da marca de cosméticos então dele que ele lançou, chamada Jeffree Star Cosmetics. Eu tenho até esses batons líquidos aqui, ó. Não são os 3 tons que ele lançou primeiramente 3 tons de nude. Esse aqui eu recebi da marca, mas até hoje as embalagens são exatamente essas. Agora eles têm uma infinidade de cores, né? Mas ele conta que investiu R$ 3.000, não, acho que eu falei R$3.000. Ele investiu $3.000 e foi um case de super sucesso. Ele lançou esses batons líquido mate nude na época que tava esse frenesi de batom líquido mate, tava todo mundo começando a lançar batom líquido mate, e ele aproveitou essa onda e lançou o produto e deu muito certo. Vendeu que nem água, inclusive hoje ele já é multimilionário, vive numa mansão de 50 milhões de quartos, e é um case de muito sucesso desse caso de pagar com o próprio dinheiro. A marca Jeffree Star Cosmetics até hoje não tem um grande grupo por trás, é do Jeffree Star, ele é a figura mais importante dentro da marca e ele é muito influente no ramo de cosméticos, não só dos Estados Unidos, como aqui do Brasil também, que ele tem a marca dele aqui no Brasil. Eu sei que o Jeffree Star é uma figura problemática e tá muito envolvido em centenas de milhões de coisas, mas nesse vídeo especificamente a gente está analisando a empresa dele, tá? Não é ele como pessoa. Porque realmente, como a empresa, ele é um grande case de sucesso. Muito interessante. A segunda forma de entrar no mercado de cosméticos hoje em dia é fazendo parceria com outra marca. Então, a marca que já tem um histórico no ramo de cosméticos, eles fazem uma parceria com alguma blogueira e lançam uma linha de maquiagem. É assim que a gente tem hoje a Boca Rosa by Payot, a gente tem a Mari Saad by Oceane, tem Nina Secrets by Eudora e o grupo Farmaervas, que é um grande grupo de empresários do ramo de cosméticos que também investem em linhas de blogueiras. Então eles têm a Bruna Tavares, que a gente já falou aqui nesse vídeo, Chata de Galocha, Mari Maria, por aí vai. E como nasce, assim, uma parceria dessas? Geralmente, de várias formas, mas consiste na marca que já tem um histórico querendo alcançar um público diferente e também vem da blogueira que quer
expandir a sua marca e também criar umas fontes alternativas de ganhar dinheiro. Daí, uma vez acontecido esse casamento entre marca e blogueira, essa transição monetária pode acontecer de alguns jeitos. Vou dar aqui os principais que eu já ouvi falar. A primeira forma é que a marca pode te pagar um valor fixo. Isso geralmente acontece quando vai lançar uma coleção limitada, por exemplo, e pode ser interessante em alguns casos. Porém, esse tipo de combinação está sendo muito mal vista no mercado depois de um caso que aconteceu com a NIC Tutorials. A NIC Tutorials lançou uma coleção, na verdade um produto, era uma paleta de sombras com um contorno e um iluminador chamado The Power of Makeup. Esse produto foi em colaboração com uma marca gigantesca, que inclusive tem aqui no Brasil também, que é a Too Faced. Então a NIC Tutorials e a Too Faced lançaram uma paleta, foi um bafão. Alguns anos depois, surgiram alguns bafafás sobre essa colaboração, né? Todo mundo começou a falar porque realmente estava saindo muita fofoca. E uma dessas fofocas é que a Too Faced tinha pago um valor fixo para a NIC Tutorials de $60 mil para fazer esse lançamento desse produto. Só que a Too Faced faturou $10 milhões. E a NIC ficou só com 60 mil. É muito injusto. Eu sei que $60 mil é muito dinheiro, mas, poxa, a Too Faced lucrou 10 milhões, mano. 10 milhões com o nome da NIC e ela só faturou 60 mil. Fora que essa parceria já estava meio que envolvida em algumas polêmicas. Segundo a própria NIC Tutorials, a Too Faced diminuiu a qualidade dos produtos que estavam sendo usados para a formulação daquela paleta, justamente para diminuir o custo dela e sem consultar a NIC Tutorials. A NIC Tutorials aprovou uma qualidade e a Too Faced, por trás das costas dela, estavam fazendo uma qualidade inferior para justamente diminuir o custo da paleta sem diminuir o custo que você paga, entendeu? Tipo, para produzir isso aqui custa R$52 e a gente compra 100. Só que a Too Faced estava diminuindo a qualidade dos produtos para, ao invés de custar 52, custar 30, mas ela continua cobrando 100. É um negócio bem bizarro. Enfim, essa parceria com a Too Faced e a NIC Tutorials deu o que falar e realmente deixou essa categoria de preço fixo com uma má reputação. A segunda forma é a mais comum, que são os royalties mais a participação nos lucros. Então a marca compra os direitos de uso do nome da blogueira, isso se chama royalties, e a blogueira ainda tem direito a uma porcentagem nos lucros, na venda dos produtos em si. Esses valores são muito no ar, assim, porque realmente depende muito de negociação para negociação, depende muito do peso do nome da blogueira. Se você for, tipo, muito famosa, você obviamente vai ter um poder de barganha melhor, mas geralmente essa porcentagem no lucro das paletas, não só das paletas, dos produtos, gira em torno de 10 a 30%, tá? Pode variar mais ou menos, mas geralmente é isso. Mas a blogueira tem uma voz ativa nesse tipo de parceria com marcas maiores? Geralmente sim, porque tanto a marca quanto a blogueira, esse tipo de parceria é meio que um casamento. E fica entendido que ninguém sabe melhor do próprio público do que a própria blogueira. Ela sabe o que vai dar certo, o que não vai, o que é a cara dela, o que não é, o que o público dela tá afim de consumir, o que não. E o mais importante é que a blogueira, ela sabe o mínimo de qualidade que um produto precisa ter para que ela assine o nome dela embaixo, sabe? Eu acho que as blogueiras têm um pouco de má reputação porque eu acho que muita gente pensa que ela só estampa o nome dela no produto e tenta vender aquilo. Sendo que a maioria das blogueiras que tem linha de maquiagem que eu já conheci, já conversei, é completamente o oposto. Elas são muito ativas no processo de produção e são muito empenhadas em produzir algo que elas realmente confiem e que valha, né, o sacrifício de conseguir produzir um produto de maquiagem, vender um produto de maquiagem no Brasil. Mas o que realmente pode acontecer é a marca oferecer uma consultoria no processo de criação do produto, ou seja, a marca pode sugerir o que vem escrito na embalagem, a marca pode sugerir tipo, os tons que mais vendem, tendências de consumo e de onde vai o mercado, tudo isso. Afinal, a marca está no mercado há mais tempo, ela tem mais experiência, então ela oferece isso para a blogueira e eles vão meio que se encontrando.
Mas tem muita gente que não gosta desses pitacos, assim, acha que tá interferindo demais. Mas como eu falei, para esse tipo de parceria funcionar, precisa ser um casamento entre blogueira e marca. Então, se a blogueira não tá afim de encontrar no meio do caminho, eu acho que é mais fácil ela investir o próprio dinheiro dela e criar a marca dela, que aí ela vai ser um pouco mais independente. Isso não significa que não tenha muita marca conservadora aí no mercado. A marca sabe o que vende e quer ficar só naquilo, não tá afim de inovar, não tá afim de se arriscar, e aí realmente fica complicado. É sempre mais do mesmo, nunca tem novidade. Quando a gente fala de produto de blogueira também, eu recebo muita dúvida perguntando se é produzido no mesmo lugar, tem a mesma forma. E a resposta é não necessariamente. Eu vejo muita dúvida disso, principalmente de gente comparando a base da Bruna Tavares com a base da Tracta, justamente porque elas são feitas nos laboratórios sob o comando lá da Pharmaervas. As duas marcas são do mesmo grupo. E ser produzido no mesmo laboratório não significa necessariamente que é a mesma fórmula de base em embalagens diferentes. Segundo a própria Bruna Tavares, as fórmulas dela de toda a linha são exclusivas. O que isso significa? Significa que ela customiza a própria fórmula da base. E isso é muito mais trabalhoso de fazer, demanda muito tempo, muito teste, é um processo muito longo e muito caro. E depois de um trabalhão todo de conseguir formular uma fórmula exclusiva de base para você ou de qualquer outro produto, depois de um trabalhão de quase anos mesmo, é um trabalho que dura meses ou anos, é muito comum da marca patentear essa fórmula, significa que só ela pode usar. Eu não sei necessariamente se a fórmula da Bruna é patenteada, eu não tenho essa informação, mas eu acredito que seja. Afinal, depois de mó tempão trabalhando para formular uma coisa só sua, você não quer que a outra marca simplesmente venha, copie tudo e um beijo pra você, né? Por exemplo, voltando para essa paleta da Bruna Tavares. Essa paleta foi produzida nos Estados Unidos, no mesmo laboratório que produzem as paletas de uma marca americana chamada Anastasia Beverly Hills, famosérrima nos Estados Unidos. Isso significa que essa paleta tem a mesma fórmula da Anastasia Beverly Hills? Provavelmente não. Mas isso não significa que existe um monte de marca aí usando a mesma fórmula de sombra, tá? Eu vou agora falar de um assunto que eu já mencionei um pouquinho no início do vídeo, mas agora a gente vai se aprofundar. Então vamos lá, vamos dizer que eu tenho lá o meu laboratório de maquiagem e eu produzo pó prensado, tipo pó compacto pra passar no rosto, sombras, bah. Daí vem a Bruna Tavares querendo produzir a paleta de sombras dela comigo. Aí eu falo, olha Bruna, eu tenho uma fórmula que eu já fiz aqui de sombra, e se você quiser comprar a minha fórmula, eu faço um preço super camarada pra você. Aí a Bruna Tavares não faz tanta questão de uma fórmula customizada, patenteada dela, ela vai comprar a minha fórmula e vai produzir a paleta dela com a minha fórmula, que vai sair muito mais barato, muito mais rápido, ela vai poupar meses de trabalho pra ela. Daí, beleza, eu vendo a minha fórmula para Bruna Tavares. Daí, sei lá, vamos dizer que um mês depois a Mari Maria venha também no meu laboratório falando: oi, Adam, eu queria produzir minha paleta de sombras com você. E eu falo: Mari Maria, eu tenho uma fórmula aqui. E aí a Mari Maria compra a mesma fórmula de sombra de mim. E aí tanto a Mari Maria quanto a Bruna Tavares vão ter a mesma fórmula de sombra em embalagem diferente. Isso acontece muito. A vantagem desse processo de você comprar fórmulas já prontas é que diminui bastante o valor de produção, justamente porque você não vai ter meses para formular uma coisa só sua. Fica muito barato, logo o valor de produção de uma única paleta cai também. A parte ruim é que fica um produto sem uma qualidade homogênea. Eu acho que, tipo assim, eu testo muito maquiagem, eu acho que vocês também testam bastante. Então, geralmente quando acontece, um modo de identificar que isso acontece, que tipo, toda a fórmula das sombras, principalmente, são todas iguais e que foram meio que compradas assim, é que a qualidade das sombras ficam meio que diferentes uma da outra. Por exemplo, vamos pegar a paleta da Bruna de novo. Uma sombra dessa cor aqui, ela precisa de muito mais pigmento do que uma sombra dessa aqui, clarinha. Para essa sombra pigmentar, ela precisa de mais pigmento. Então, o que acontece geralmente? Quando você compra essas fórmulas já prontas, aí você faz nesse tom clarinho, fica ok. Mas aí quando você vai usar uma sombra dessa, ela não pigmenta. Justamente porque o certo, na verdade, é cada tonzinho, cada tom que é diferente, a fórmula tem que dar uma alterada justamente para ela acomodar o nível de pigmentação que a sombra pede. Então, assim,
muito comum você produzir uma sombra, uma fórmula para esse tom e uma fórmula ligeiramente diferente para esse tom, justamente porque tons mais escuros, eles precisam de um pouco mais de pigmento, mais pigmento do que os clarinhos. Também é comum, tipo assim, a sombra mais pigmentada ficar meio seca, daí você precisa inserir mais alguns produtos para deixar ela um pouco menos esfarelenta, as clarinhas já não ficam tão secas porque não precisam de tanto pigmento. Enfim, é um quebra-cabeça, e esse tipo de customização custa dinheiro, e muitas marcas apenas resolvem ignorar e fazer tudo a mesma fórmula, e aí fica aquela paleta que, tipo, você pega um tom assim, fica bonito. Daí você pega esse aqui, não pigmenta, sabe? Fica muito discrepante a performance de cada tom. Outra coisa que acontece é, tipo assim, laboratórios que são muito bons em alguns produtos específicos. Vamos lá, meu laboratório. Eu arraso em fazer sombras. E aí eu produzo sombras para as maiores marcas de cosméticos, assim, super renomadas, tipo Dior, Chanel. Só que eu não mundo muito bem em produtos líquidos, assim. Mas o laboratório do Guto, ele arrasa em produtos líquidos. Então a Dior e a Chanel vai produzir a base deles com o Guto e não comigo. É muito comum uma marca de cosméticos ter vários fornecedores. Inclusive tem um muito famoso na Itália que produz sombra para um monte de marca, tipo, chiquérrima. É um laboratório muito famoso que eu não sei o nome, mas ele produz para, tipo, Pat McGrath, Huda Beauty. Ele é bafônico, fica na Itália. A maioria dos produtos de, tipo assim, paletas de sombra de luxo que vocês veem escritos produzido na Itália, provavelmente vem desse laboratório. Ele é muito famoso, eu não achei o nome dele. Aqui no Brasil a gente tem um laboratório famosérrimo também no mundo todo. Ele se chama Schwan Cosmetics. Eu espero ter pronunciado certo. Schwan Cosmetics. O braço dele é do Brasil. Tem aqui um braço no Brasil, mas a empresa é alemã. E eles produzem fórmulas assim pro mundo todo, para marcas assim enormes. É o Brasil! Brasil! Bom, eu amo falar sobre esse assunto de produção de cosméticos. É uma das minhas maiores paixões. Eu poderia falar aqui o dia todo, mas eu sinto que esse vídeo já tá ficando meio longo, então eu vou dar aqui alguns cases para vocês procurarem aí no Google e saberem mais, que são cases de empresários e tal, e de coisas que aconteceram na indústria de beleza, que são muito interessantes pra gente estudar um pouco mais e tentar aplicar na nossa vida, sei lá. Estudar é sempre bom, né? O primeiro case eu não poderia deixar de mencionar Bruna Tavares. Ela foi uma das primeiras blogueiras a lançar linha de maquiagem e eu acho que uma das mais bem-sucedidas hoje em dia. Inclusive, eu acho que ela é uma das únicas blogueiras que tem linha de maquiagem que poderiam simplesmente parar de produzir conteúdo, sair da internet, que eu acho que a marca dela continuaria relevante no mercado brasileiro. É um case muito interessante de uma mulher blogueira que abriu portas real e que procura a história dela. Eu sei que ela fez um post no blog dela contando toda a história dela. É muito interessante de ver, assistir. Inclusive, eu acho que tá no formato de vídeo, você não precisa nem ler, é só audiovisual mesmo. E é muito legal pra vocês verem que eu acho que, assim, eu me inspiro muito no modelo de negócio da Bruna Tavares. E aí fica a dica pra vocês se inspirarem também. O segundo é o Jeffree Star. Vale dizer de novo, eu sei que é uma figura polêmica, mas estamos focando na parte empresarial. E ele é um caso muito interessante também. Eu acho que poucas pessoas sabem, mas o Jeffree Star também tem uma empresa de distribuição chamada... Qual é o nome, gente? Killer Merch. Meio que nasceu com a marca dele de maquiagem, ele foi ganhando dinheiro com a maquiagem e lançou a Killer Merch. Então ele, além de produzir os cosméticos dele, ele distribui, o que adiciona ainda mais fontes de ganhar dinheiro. Esse homem é milionário não é à toa não, tá? Um case muito interessante de se estudar. Vai lá, procura o Jeffree Star, não só as resenhas de maquiagem dele, mas procura as empresas que ele tem. É muito interessante. Ele distribui não só as maquiagens dele, mas ele também distribui, tipo, produtos de outras blogueiras dos Estados Unidos. Assim. E o terceiro caso é da Susan Yara, porque assim, eu sei que vocês gostam um pouco de gongação, e esse caso é meio gongado, é muito interessante ver. Ele chega a ser meio cômico, assim. Então, eu vou contar um pouquinho aqui, mas vocês prometem pra mim que vocês vão googlar esse caso e vão estudar mais. Que assim, ela era uma youtuber muito bem conceituada no ramo de skincare. Inclusive, a maior parte das coisas que eu aprendi de skincare foi no canal dela. Eu ainda confio muito nela no quesito skincare. Eu acho que ela é uma esteticista que virou youtuber.
Não sei, ela arrasa. E aí, o que acontece? Ela lançou a própria marca de skincare, só que ela não contou pra ninguém. E ela começou a promover essa marca dela no canal dela, só que ninguém sabia que era a marca dela. Era como, tipo assim, vamos voltar pra paleta da Bruna Tavares? Vamos dizer que essa paleta é minha, da minha empresa. Ah, eu comprei a Bruna Tavares, essa paleta é minha. Só que eu não conto pra ninguém. Aí eu venho aqui fazer um vídeo pra vocês falando, nossa, gente, essa marca Bruna Tavares é incrível, olha essa paleta, melhor custo-benefício, super pigmentada, dá pra fazer 1,5 milhão de looks, ótima pro dia a dia, blá 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 blá. Só que eu esqueço de mencionar um fato muito bobo, que essa marca é minha. Seria um tipo de publicidade velada, tá? Pesquisem o caso dela, Susan Yara, porque vocês veem o que não fazer. Esse último exemplo é o que não fazer. Mas é interessante a gente ver até o que não dá certo, né? A gente tem que saber o que dá certo e o que não dá certo. Mais um Expondo Verdade recheado de informações. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, comenta Adam comprou a Bruna, que eu vou dar uma curtida no seu comentário. Eu vou curtir o comentário de todo mundo que comentar Adam comprou a Bruna. Já deixa seu like, se você chegou nessa parte do vídeo, você provavelmente curtiu, então deixa seu like pro YouTube entender e entregar pra você mais desse tipo de conteúdo, entregar esse vídeo pra mais pessoas e a gente conseguir crescer mais rápido. Não esquece de se inscrever nesse canal se você não é inscrito ainda, torne-se um viada! E agora eu vou deixar 2 vídeos aqui pra você continuar maratonando esse canal. Inclusive, esse aqui é o meu último Expondo Verdade. Então, se você gostou desse Expondo Verdade, você provavelmente vai gostar desse aqui também, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Bye!